Olá, amados! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Aqui todas as quintas-feiras nós trazemos uma nova palavra de Deus direto do teu coração. E hoje nós vamos dar sequência à série Processos de Deus, onde a gente está estudando, a gente está refletindo sobre alguns processos que Deus trouxe na vida de alguns personagens bíblicos que nos ensinam muitas coisas para os processos que nós passamos hoje. Já falamos sobre a história de José, já falamos sobre um pouco da história de Davi, e hoje nós falaremos sobre a história de mais um grande herói, um reconstrutor, que a gente vai falar um pouco mais, não vou entrar em detalhes agora, porque antes eu quero te pedir um pequeno favor rapidinho, faz uma pausa aí, já se inscreve no nosso canal, já curte, compartilha com alguém que você acha que precise receber e participar dessa série e comenta alguma coisa que você acha relevante, conta um pouquinho da tua história, do teu testemunho, do que de fato o nosso canal tem feito na tua vida, amém? Vamos lá para a palavra de Deus. Abra sua Bíblia, por gentileza, em Neemias, capítulo 1, versículo 4. Neemias, capítulo 1, versículo 4. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a história de Neemias, que foi o reconstrutor de Jerusalém logo depois do cativeiro babilônico, no momento que o povo israelita, o povo judeu, estava sendo subjugado pelo povo persa. Vamos ver o que aconteceu e quem era Neemias, o porquê que ele se tornou um grande homem e como é que foi o processo dele. Vamos lá. Vamos ler capítulo 1, versículo 4. Vamos do 4 ao 11 para a gente ver a oração primeiro que Neemias fez para Deus no meio desse momento. Só para contextualizar antes, Neemias nesse momento ele era o copeiro do rei Artaxerxes. Então ele era o copeiro do rei, para resumir, ele era o copeiro do rei e no meio dessa circunstância ele descobre que a cidade dele, Jerusalém, tinha sido tomada, tinha sido destruída, os muros tinham sido destruídos, estava tudo queimado, estava tudo aos pedaços, e ele faz uma oração para Deus. Vamos ver o que ele ora. Ó. Primeiro, quando ouvi estas palavras, assentei-me e chorei. Lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E então eu disse, aí começa a oração dele, ó. Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a benignidade para com aqueles que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Estejam atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que hoje faço perante ti de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos. Faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que temos cometido contra ti. Também eu e o povo do meu pai pecamos. Temos procedido perversamente contra ti, e não temos obedecido aos mandamentos, e nem aos estatutos, nem aos juízos que ordenaste ao teu servo Moisés. Lembra-te da palavra que ordenaste a teu servo Moisés, dizendo, se fordes infiéis, eu vos espalharei entre os povos. Mas, se voltardes para mim, obedecerdes aos meus mandamentos e os cumprirdes, ainda que os vossos exilados estejam nas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que escolhi para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são os teus servos e o teu povo que resgatastes com o teu grande poder e com a tua poderosa mão. Ah, Senhor, estejam atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à dos servos que se deleitam em reverenciar o teu nome. Dá êxito a teu servo, concedendo-lhe favor perante este homem. Nessa época, eu era copeiro do rei. Então aqui, Neemias descreve a oração que ele fez para Deus num momento caótico da vida dele, onde a família dele, onde a cidade dele, onde o povo dele está destruído, onde nesse momento não há muito o que se ter de esperança. Ele ora para Deus e ele pede para que Deus tenha compaixão da situação que eles estavam passando e por conta disso, Deus levanta Neemias e Deus dá uma oportunidade para ele. Logo depois disso, como ele comenta, ele é copeiro do rei. E logo depois disso, quando ele está servindo o vinho do rei, um dos papéis do copeiro na época era degustar o vinho para ver se o vinho não estava estragado, e só depois disso que o rei poderia beber. Então ele fazia isso. E num desses momentos onde ele estava oferecendo um vinho para o rei e degustando o vinho antes do rei tomar, o rei percebe que ele estava triste. Ele pergunta, mas ô Neemias, me conta aí, por que sua afeição está assim? O que te entristece? O que entristece a tua alma? E Neemias fala, meu rei, desculpa, mas como é que eu posso
estar com qualquer afeição diferente dessa no momento onde o meu povo está destruído, onde a cidade dos meus pais foram destruídas. Eu não tenho como estar feliz no meio de uma situação como essa. E aí, nesse momento, o rei fala, mas o que eu posso fazer, então, para te agradar? Me pede o que você quiser, que eu te dou para te ajudar. E aí, nesse momento, no meio de uma oportunidade, Neemias fala, então tá bom, então, rei, seguinte, me dá autoridade para que eu possa voltar lá e reconstruir Jerusalém? E o rei fala, tá bom, tudo bem, pode ir, mas quanto tempo você vai levar? O que você precisa? E ele fala, não, faz o seguinte, me dá algumas cartas para que eu possa passar pelas cidades vizinhas, só para eles me autorizarem a passar e chegar em Jerusalém. E me dá também outras cartas para que eu possa pedir madeira para usar nos vigamentos da reconstrução. Então me dá autorizações para que eu possa usufruir e, de fato, ter todos os itens, todos os insumos para que eu possa reconstruir a cidade. E Deus tá bom. E o rei tá bom. Então ele vai lá, escreve as cartas que Neemias pede, e ali Neemias primeiro se aproveita de uma oportunidade. E essa é a primeira coisa que eu aprendo da história de Neemias. Segunda, na verdade, a primeira que eu aprendo é, no meio de uma situação caótica, no meio de um processo difícil, a primeira coisa que ele faz é orar. Nunca se esqueça disso. Qualquer circunstância negativa que você estiver passando, a primeira coisa que você deve fazer é ajoelhar os seus joelhos e falar com o único que pode resolver todas as causas. Ore para que Deus te dê instruções e sabedoria para gerir e resolver esses problemas. E depois de orar, aparece uma oportunidade na frente dele. E ele agarra essa oportunidade e ele percebe que Deus está dando uma oportunidade para ele ali de voltar e reconstruir o templo e reconstruir a cidade da família dele e a cidade do povo dele. Então ele aproveita aquela oportunidade, pega as cartas, vai para Jerusalém e quando chega lá, ele reúne o povo daquela região e eles começam a reconstruir os muros de Jerusalém. Só que quando eles começam a reconstruir os muros, essa missão é dada para ele de uma maneira que, primeiro, ele tem que se virar. Ele não sabia como, mas ele tem que se virar para reconstruir o templo. Então ele levanta algumas pessoas ali para serem os líderes da obra, eles levantam pessoas importantes para ajudarem ele nessa missão e ali Deus vai instruindo ele para esse caminho. Só que logo depois começam a aparecer algumas distrações. Quando ele está ali chegando mais ou menos na metade do muro, começam a aparecer algumas distrações e pessoas se levantam contra ele para que ele não consiga reconstruir o templo. Lembrando que nessa época, esse povo ele já vivia como se fosse uma mistura de povos. Então era muito miscigenado, não eram todos israelitas ou todos judeus, hebreus, enfim. O povo era muito miscigenado. Então, alguns líderes desse mesmo povo eram, por exemplo, os amonitas, eram, por exemplo, asdoditas. Então existiam vários povos, não quero entrar muito no mérito histórico de povos e tudo mais. E no meio disso tudo, algumas pessoas se levantam contra eles e são pessoas influentes, como eu falei, que são principalmente Tobias e Sanbalate. E eles começam a se levantar e planejar e tramar para que a construção não tivesse êxito. Então, nesse momento, Neemias estava passando por um processo que ele teve uma instrução divina, ou seja, Deus direcionou ele para que ele fosse para reconstruir o templo, ele recebe uma missão. Só quando ele vai para essa missão, no meio desse processo, começam a aparecer, primeiro, distrações internas e depois externas. Então, primeiro, como é que foram as distrações internas? O povo, nessa época, ele estava passando por necessidades financeiras, sociais, pobreza, e aí ele decide ali se reunir com o povo e fala, gente, pelo amor de Deus, a gente tem uma missão em comum, a gente está aqui para reconstruir a nossa cidade, para reconstruir os muros, se nós não formos capazes de reconstruir isso daqui, quem será? Então, vamos nos reunir, vamos esquecer esses problemas, a gente está passando aqui por fome, por isso e aquilo, vamos nos ajudar, a gente se junta, se ajuda, e todo mundo vai conseguir reconstruir o templo. Então, o povo precisa passar por uma situação onde eles precisam trabalhar nas obras, mesmo quem era camponês, quem era, por exemplo, agricultor, precisava trabalhar ali como obreiro daquela reconstrução, só que além disso, eles também precisavam ficar ali de sentinela à noite, porque eles estavam para receber ataques dos inimigos liderados por Tobias e Sanbalate a qualquer momento. Então, eles estavam meio que sem saber o que fazer. Até que surgem as distrações externas na vida de Neemias. E olha o que acontece, vamos ler agora o capítulo 6, versículo 2. Ó. Neemias capítulo 6, versículo 2 diz o seguinte: Sanbalate e Gesem mandaram dizer-me, vem e encontremo-nos numa das aldeias, na planície de Ono. Porém, planejavam fazer-me mal. Isso é Neemias falando. De modo que lhes enviei mensageiros com esta resposta: estou fazendo uma grande obra e não poderei descer.
Por que cessaria a obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? E 4 vezes me enviaram a mesma mensagem e eu lhes enviei a mesma resposta. Então aqui, nesse momento, Neemias é tentado, ele sabia que ele estava sofrendo uma influência de pessoas que não queriam que ele terminasse aquela obra. Só que essas pessoas, que eram Tobias, Sanbalate e Gesem, mandaram cartas para eles mandaram mensagens para ele falando, a gente quer a paz, vem aqui, vamos nos encontrar numa planície distante, para você não achar que a gente vai guerrear contra você, e aí a gente só conversa, eu te explico, porque tem uma galera lá na Pérsia falando que tudo isso que você está fazendo aí, na verdade, é para você se autodeclarar rei de Hebron, virar uma nação independente e depois guerrear contra a Pérsia, contra o Artaxerxes. E aí eles começam a falar que, na verdade, eles queriam ajudar. Só que eles, no fundo, queriam apenas matar Neemias e acabar com o plano de reconstrução da cidade de Jerusalém. E Neemias percebe isso e as 4 vezes que eles mandam uma mensagem, as 4 vezes ele responde firme, eu estou fazendo uma grande obra, Deus me deu uma missão e eu tenho que me ater a essa obra, eu não vou abrir os meus olhos para essas distrações. E logo depois, se a gente der sequência, no capítulo 11, olha o que ele diz. Eu, porém, disse, no capítulo 10, certo dia fui à casa de Semaías, filho de Delaías, filho de Metabel, que estava encerrado. Disse-me ele, encontremo-nos na casa de Deus, dentro do templo, as portas fechadas, porque virão matar-te, e esta noite virão. E eu, porém, disse, um homem como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo para salvar a vida? De maneira nenhuma eu entrarei. E então eu percebi que não era Deus que o enviara, mas que ele tinha profetizado contra mim, porque Tobias e Sanbalate o haviam subornado. Ele tinha sido subornado para me intimidar, a fim de que eu assim fizesse e pecasse, para que tivessem de que me difamar e desacreditar. Então aqui, Tobias e Sanbalate percebem que Neemias não vai ao encontro deles, e o que eles fazem? Eles subornam um profeta, porque eles acreditam. Já que ele não está acreditando em nós, pelo menos no profeta ele vai acreditar. Então, se o profeta falar para ele ir para algum lugar, ele vai. E aí eles subornam um profeta, para o profeta falar para Neemias ir até o templo num dia à noite, para que ele pudesse simplesmente sobreviver. Como se ele estivesse falando, eles vão tentar te atacar no meio da noite, então se esconde no templo que lá você vai sobreviver. E ele fala, mas quem sou eu para fugir? Como é que eu vou fugir e ainda querer sobreviver no templo? Como é que eu vou para o templo para sobreviver? Como assim? Não, e aí ele percebe que aquele profeta está profetizando algo que não é de Deus. E quando ele percebe isso, ele percebe que aquilo ali era mais uma distração. Entendam, amados, isso é uma das distrações mais usada pelo diabo. Por quê? Vamos lembrar da história de Jesus, lá em Lucas 4, a Bíblia nos relata sobre como que acontece a tentação de Jesus. Jesus é tentado quando ele está no início do ministério dele, e ele vai passar 40 dias no deserto, direcionado pelo Espírito. A Bíblia diz isso, o Espírito de Deus leva... o Espírito leva Jesus para o deserto, e ali ele é tentado pelo diabo. Primeiro, a primeira tentação do diabo é onde? Na carne. Ele fala, se você está com fome aí no meio desse jejum, por que você não não transforma pedra em pão? E ele fala, não, fica tranquilo, nem só de pão viverá um homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então a primeira tentação do diabo com Jesus é na carne, e é sempre assim. A primeira forma que o diabo tenta nos pegar é na carne, são dos nossos vícios carnais, dos nossos vícios de coisas que a gente tinha do mundo. Porque quando a gente aceita Jesus, nosso espírito é novo, mas a nossa carne ainda é fraca. Então nós precisamos, primeiro de tudo, no início da maturidade na fé, aprender a subjugar a carne. Esse é o primeiro ponto e não tem nada a ver com a história do Neemias. O segundo ponto é quando a gente falou, inclusive no último vídeo, quando a gente estava falando sobre a história de Davi, é quando o diabo fala para Jesus, quando ele chega no alto do monte, ele mostra todos os reinos e fala, isso aqui tudo pode ser teu, porque é meu, então eu posso te dar, e você vai ser o líder de tudo isso aqui, eu te dou, basta que você me adore. E ele fala, também está escrito, Jesus fala, também está escrito, só adorarás ao vosso Deus e a nada mais. Ele é o único Deus. Então ali Jesus cita a palavra contra ele e na prática o que ele está tentando fazer com Jesus ali? Ele está tentando acelerar os processos, como a gente falou no caso de Davi, quando teve a oportunidade de matar Saul no último vídeo. Se você não assistiu, depois volta e assiste. Então aqui o diabo está tentando acelerar o processo de Jesus de algo que Deus já tinha falado para ele que ia dar. Ele já ia liderar sobre todo mundo, como hoje ele lidera, como hoje Jesus está à frente. Só que ele queria acelerar um processo
que Jesus passaria a viver aproximadamente 3 anos e meio depois, no final do ministério dele, na ressurreição. Só que depois disso ainda tem uma terceira tentação que o diabo tenta, que aí sim eu quero fazer um link com a história de Neemias, que é, qual é o terceiro link? Ele chega para Jesus e fala, do alto do monte, ele fala, quando você olha para baixo, se joga e ore para que Deus te salve. Afinal está escrito que toda vez que você tiver qualquer dificuldade, eu vou te salvar, eu vou te resguardar e não vou deixar que você tropece em nenhuma pedra. Mas Jesus também cita, não tentarás ao vosso Deus em vão. Então aqui, na verdade, a primeira tentação do diabo com Jesus foi a carne. A segunda tentação foi acelerar um processo e gerar soberba para que ele quisesse viver os planos de Deus, só que antes do tempo. E o terceiro é no espírito. É quando ele gera distrações. Ele tá usando a palavra contra a palavra, ou seja, ele está usando uma religiosidade contra o que Deus já declarou para a vida de Jesus. E aqui é a mesma coisa que o Tobias e Sanbalat tentam fazer com Neemias. Eles tentam também usar a palavra, ou seja, eles usam um profeta. Eles falam, mas ele não vai de jeito nenhum desconfiar desse nosso plano se um profeta levar isso para ele. Tome cuidado no momento que você estiver prestes a viver os planos de Deus na tua vida. Pessoas que, a princípio, você cria que eram pessoas religiosas, que eram pessoas que você poderia confiar, pessoas próximas de Deus, profetas, pastores, padres, não importa a tua religião, não importa o que você crê. Se você crê em Jesus, acredite, quando você estiver prestes a viver os planos de Deus para a tua vida, o diabo usará pessoas que se dizem perto de Deus, mas que na verdade têm alguma raiz no seu coração que não é de Deus, para te tentar, para fazer com que você se distraia, para te distrair dos planos que o Senhor tem para você. Deus vai levantar você, mas no meio desse processo, quando você estiver sendo levantado, o diabo usará distrações. E quando ele perceber que as distrações normais da carne não têm mais efeito, que acelerar os teus processos você já não liga mais porque você já entregou os teus tempos aos tempos de Deus, ele usará a terceira e principal tratativa dele, que é a distração. Ele vai tentar te distrair, principalmente com coisas do espírito, com coisas religiosas, com coisas da palavra. Ele vai tentar usar a palavra contra a palavra, falando para você que a Bíblia se contradiz, falando para você que aquela religião contradiz aquela religião, falando para você que você não pode crer naquilo porque aquela religião diz isso, falando para você que você tem que se atentar em o que você vai seguir, qual é a pessoa que você vai seguir, se vai ser um padre ou se vai ser um pastor, se vai ser uma religião X ou uma religião B. Ei, Jesus não falou sobre religião. Jesus falou simplesmente quem crê em mim, quem crê que eu sou o pão da vida, quem crê que eu sou a fonte de águas vivas. Se você crê em mim, você estará salvo. Não tem a ver com a religião que você segue, com as doutrinas que você segue. Não tem a ver com a quantidade de coisas que você faz, que você acha que são religiosas ou que você acha que são pecado ou não. Tem a ver com o que você crê. Se você crê em Jesus, apenas entenda que Deus tem um propósito para você, que Deus vai te dar uma palavra, que Deus vai te dar ou já te deu uma promessa e que essa promessa vai se cumprir na tua vida, mas para isso você precisará passar por processos. E no meio desses processos que você vai viver, o principal que você precisa se ater é orar em primeiro lugar. Segundo, fugir das armadilhas do diabo, porque a palavra nos garante que se você resistir ao diabo, ele fugirá de você, porque ele saberá que ele não terá armas para usar contra você e ele fugirá. Mas para que você resista, você precisa entender os 3 princípios que Jesus nos ensina quando ele resistiu. O primeiro ponto é resistir à carne, é subjugar a tua carne e o teu espírito, como Paulo diz muito em Coríntios, em Efésios, em todas as cartas apostólicas, epístolas. Depois, você precisa entender como resistir ao que o diabo tenta contra a tua alma. Ele tenta acelerar processos que Deus já falou para você, que tem que acontecer no tempo dele. Você precisa amadurecer no meio desse caminho. E terceiro, se livre das distrações. Entenda, quando Deus tem um propósito, e principalmente quando ele está muito próximo de acontecer, existirão muitas distrações na tua vida. Distrações de hobbies, de lazer, distrações no trabalho,
sabe aqueles problemas que nunca aconteceram daquele jeito, do jeito que está acontecendo hoje? Você não sabe como, do nada começou a surgir muitos problemas. Entenda, esses problemas são apenas o diabo tentando te distrair para aquilo que Deus te mostrou, para aquilo que Deus quer que você foque. E por isso eu estou aqui hoje para te falar que você pode ser um Neemias da tua casa, da tua geração, do teu trabalho. Você pode ser um Neemias que se levanta para falar: ei, não importa a mensagem que você tem contra mim, ei, não importa a distração que você tenta gerar, ei, não importa se você tentou usar um profeta, um padre, um pastor, uma pessoa religiosa para me dar uma doutrina, eu estou aqui para cumprir a obra de Deus, e a obra de Deus é que eu reconstrua esse templo, e eu vou cumprir a obra que Deus me confiou. Não importa a distração que o diabo tentar gerar na tua vida, eu te liberto disso agora em nome de Jesus, e eu declaro que você terá olhos espirituais para enxergar as distrações que existem hoje na tua vida. Pare esse vídeo assim que você finalizar e orar, e ore no secreto, você e Deus, e fala: Deus, em nome de Jesus, me mostra, Pai, as distrações que o diabo está tentando gerar na minha vida e que eu não estou enxergando. Me mostra, Pai. Mas assim como Neemias fez no início dessa oração, ele orou e jejuou. Eu já tive várias experiências com Deus, que no meio de alguns jejuns que eu fiz inclusive por outros propósitos no meio, Deus me mostrou, primeiro, que eu estava jejuando pelo propósito errado, segundo, que ele tinha muitas coisas para me revelar que eu não estava nem pedindo, porque eu não sabia, que tinham distrações na minha vida que eu não estava enxergando, e Deus me mostrou no meio de alguns jejuns e de algumas orações. Então, eu te desafio, eu te instigo a jejuar e orar, para que Deus te mostre tudo aquilo que o diabo está tentando usar como distração na tua vida, para que você não viva o principal plano de Deus para ti. Porque o diabo sabe que no momento que você entendeu que você é um filho de Deus, que você aceitou Jesus como teu Senhor e Salvador, que você creu nele, a partir desse momento, ele vai tentar acelerar o teu processo. E quando você entender que não, eu estou bem posicionado aqui, eu estou nos planos de Deus, o terceiro passo é gerar distrações. Então não caia nessas distrações em nome de Jesus. Nós vivemos um tempo onde Jesus está à beira de voltar. Eu não sei se você entende de escatologia ou não, mas estude sobre isso, entenda, Jesus está muito próximo de voltar e você não pode ficar preso em distrações que o diabo está gerando na tua vida. Você pode olhar para Israel. Israel hoje é o relógio de Deus, é o relógio da volta de Jesus. Se você olhar para o que está acontecendo em Israel hoje, você vai ver que Jesus está à beira de voltar. Pode acontecer a qualquer momento e você está distraído com coisas do mundo. Em nome de Jesus, eu oro para que você entenda essa realidade espiritual sobre a tua vida a partir desse vídeo. E se deite e entregue tudo nas mãos de Deus para que Ele te mostre a realidade, para que Ele te mostre as verdades, para que Ele te mostre as realidades espirituais que estão sobre a tua vida, sobre os teus negócios, sobre a tua casa, sobre a tua família. Porque Deus vai te proteger e Deus vai te levantar, mas Ele precisa que você entenda as distrações que estão claras na tua frente e você ainda não enxergou. Amém, amados? Em nome de Jesus, vamos finalizar com uma oração. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós clamamos, Pai, para que Tu nos revele tudo aquilo, Pai, que nos distrai do Teu plano perfeito, Pai. Nós cremos, Senhor, como Jeremias 33 diz, que os Teus planos são insondáveis aos nossos corações e que nós não conseguimos mensurar os Teus planos para nós, Pai. E nós traçamos planos, entregamos a Ti, mas não conseguimos enxergar a grandeza dos Teus planos nas nossas vidas, Pai. E quando nós recebemos uma promessa e cremos nela e começamos a caminhar debaixo dessa palavra, Senhor, é nesse momento que o diabo nos tenta, que ele tenta nos parar. Mas estou aqui, Pai, eis-me aqui para declarar sobre o Teu povo, Pai, que todo mundo que está usando agora, Pai, que está acessando agora, Pai, essa oração, em nome de Jesus, será liberto de toda distração, Pai. Eu gero liberdade espiritual, eu declaro liberdade espiritual sobre essas pessoas, Senhor, em nome de Jesus, meu Pai. Sonda nosso coração e nos revela, Pai, tudo aquilo que Te desagrada e tudo aquilo, Pai, que nos distrai dos Teus planos perfeitos, Pai. Em nome de Jesus, Pai, prepara a Tua noiva para a Tua volta. Em nome de Jesus, Senhor.
Abre nossos olhos espirituais, Senhor, e não nos permita, Pai, viver armadilhas, viver distrações, Senhor. Não nos permita viver distrações do diabo, Pai, no meio da tua obra, Pai. Nos levantamos como Neemias, Pai, para declarar que a obra que tu nos direcionastes será cumprida, Pai, e nenhuma distração tirará o nosso foco da tua obra nas nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, te entregamos tudo, Pai. Amém. Amém, amados. Espero que você tenha recebido essa palavra em nome de Jesus. Semana que vem nós finalizamos essa série Processos de Deus. Amém.